Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 9. A Manu vai participar do musical domingo, meus irmãos. Vocês acreditam nisso? Pode se sentar, irmã. O texto é a leitura seguida, né? Irmãos, o texto, a parte do livro de Josué que nós vamos estudar hoje, é uma parte que fala muito ao nosso coração, porque mostra algumas verdades de grande importância. E eu encontro nelas alerta e encontro nelas conforto, porque mostra para nós que tanto a gente pode errar, o que é o alerta, como o conforto de saber que os nossos erros ainda assim estão detidos, contidos pelo poder de Deus, e que Deus consegue transformar dos erros que seriam pedras de tropeço, pedras de construção do seu propósito na nossa vida. Isso é extraordinário e somente Deus pode agir dessa forma. Quantos anos tinha Josué? 80. Nós temos falado toda quarta-feira, 80 anos quando começou o seu ministério. O tempo foi passando e o tempo, obviamente, ele foi envelhecendo. E aqui acontece uma coisa muito interessante, porque Josué, aos 80 e poucos anos de idade, junto com toda a liderança do povo de Israel, que nós, apesar de sabermos que o povo de Israel tinha pecados e eles cometiam erros contra Deus, não quer dizer que eram pessoas relaxadas ou pessoas omissas, com certeza não. Nós estamos falando aí de homens, de pais de família, de pessoas que tinham uma noção de responsabilidade das coisas. Mas o que aconteceu? Eles cometeram um erro. E nós pensamos, será possível Josué aos 80 anos de idade? É possível, minha gente? Sim. É possível. É possível, a gente erra a vida toda. Mas dizem que com a passagem do tempo você começa a ficar com mais raiva dos erros que você comete, né? Que você fala assim, puxa vida, como é que eu vou errar um negócio desse? Aconteceu o seguinte: Deus enviou o seu povo para dentro daquela terra com uma missão acompanhada de uma promessa. A missão, por dura que fosse, era desterrar todos aqueles ímpios e idólatras. A missão era vencê-los. E se uma nação procurar querendo fazer um acordo diplomático, uma aliança estratégica, qual era a missão? Nenhum acordo, nenhuma concessão. A missão era desterrar aqueles povos, porque o povo de Israel foi enviado como um grande juízo de Deus sobre todas aquelas nações, sobre os seus pecados, sobre a sua idolatria, sobre a sua crueldade. Nós não temos, às vezes, a noção muito certa das coisas, por isso a gente precisa, às vezes, obter informação da Bíblia com mais atenção e, por vezes, necessário é estudar um ou outro recurso fora da Bíblia. Existe uma edição nova no mercado, até mostrei para o irmão Demilson na semana passada, chamada A Bíblia Arqueológica de Estudo. E ela é um volume muito interessante, porque ela traz notas de comentários baseados nas descobertas arqueológicas relativas ao contexto e aos lugares da Bíblia. Notável isso. E aí nós vamos descobrir, assim, que os povos que foram desterrados pela ordem de Deus, não somente eram povos idólatras, eram povos cruéis, eram povos violentos, povos que matavam bebês como parte do culto, povos que praticavam uma imoralidade tão baixa que seria inaceitável ao trono santo de Deus. A gente lembra que a Bíblia fala que Deus é tão puro de olhos que nem pode olhar para o pecado. A missão era esta, seguida de uma promessa. A promessa de que Deus seria com eles, a promessa de que Deus lhes iria dar vitória. E somente em Deus eles poderiam obter vitória, porque eles eram um povo muito pequeno, irmãos, e sem estrutura, e sem capacidade de guerra, para enfrentar aquelas cidades enormes, muradas, com todo o mais avançado aparato que tinha naquele tempo. Eles venceram por causa do Senhor. E eu acredito que quando a gente vai pensando nessas histórias, a gente vai aprendendo a ler melhor a nossa Bíblia e a extrair melhor lições espirituais para a nossa vida. Qual é a missão da igreja? Pregar
Qual é a missão da igreja? Qual é a missão da igreja? Apenas 2 de cada vez, senão eu não consigo ouvir os irmãos. Qual é a missão da igreja? Qual é a missão que nós temos? Mostrar Jesus, Deus. Qual é a missão que nós temos? Ide por todo o mundo, pregar o Evangelho, fazendo discípulos de todas as nações e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a missão que nós temos. Como? Esse é o pulo do gato no tempo de hoje. Porque existem livros e filmes e palestras e congressos de ferramentas, de métodos, de ideias para você poder fazer isso de maneira mais fácil e você poder fazer isso de maneira melhor. Nós acreditamos nessas coisas, meus irmãos? Por que não? Já dei a resposta para vocês. Por que nós não acreditamos nessas coisas? Porque a única forma de cumprir aquilo que Deus mandou fazer é pelo método de Deus. Não é por nos assemelharmos ao mundo que nós vamos tirar as pessoas do mundo, pelo contrário. É exatamente pela diferença que a luz brilha, e pelo comportamento do povo crente, pela forma como nós somos zelosos e sérios com as coisas de Deus, que nós mostramos que existe algo de muito diferente entre o que está acontecendo aqui neste lugar, onde a gente se reúne, e o mundo lá fora. Essa é a missão. A missão só é cumprida no poder de Deus. Você vai me dizer assim, pastor, mas nós não devemos esperar a conversão de pessoas cuja mente é perversa. Não devemos. Nós não devemos esperar, pastor, que pessoas não convertidas se convertam. E não devemos, senão pelo poder de Deus. A única coisa que pode fazer alguém se converter é o poder de Deus. Como nós cumprimos a missão? Assim como o povo de Israel, no poder de Deus. Permanecendo fiéis a Deus, fazendo aquilo que Deus mandou fazer, nós seremos acompanhados pelo agir de Deus, que nos levará em vitórias, assim como o povo de Israel. Mas então, capítulo 9, verso 1, Israel venceu Jericó, e na quarta-feira passada nós vimos sobre a cidade chamada Ai, que eles acharam que seria muito fácil de vencer, mas havia um pecado enterrado ali no meio deles, que Deus não podia contemplar, e por causa disso eles foram derrotados, e o povo todo ficou com medo. Mas eles buscaram o Senhor, confessaram o pecado, eliminaram o pecado do meio de si, Deus lhes deu vitória. 9:1. Ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas, nas campinas e em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano. Pega aquele mapa que está lá na página 2 do seu estudo aí. Todo mundo tem o estudo? Eu tenho cópia dele aqui. Espera aí. Da semana passada, né? Já era? Espera aí. Desculpa, eu não estou achando, aqui tem tempo. Mas a gente está procurando uma coisa com pressa, a gente nunca acha, quer reparar? Se alguém precisar, depois do culto eu dou, pode emprestar aí com a pessoa perto. Esse mapa mostra para nós essas regiões que estão sendo faladas aí nesse verso. O Mar Grande é o Mar Mediterrâneo, o Rio Jordão, o Líbano é lá em cima, as outras terras ficam ao sul. Quer dizer, o pessoal de todo lado ouviu que o povo de Israel tinha entrado naquela terra para vencer, e que eles já tinham obtido grandes vitórias. E aí verso 2, se ajuntaram de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E aí eu vou contar para os irmãos o que aconteceu. Havia uma cidade chamada Gibeão, lembraram da história agora? E os gibeonitas decidiram enganar Josué e os anciãos de Israel. E eles que estavam ali pertinho, vestiram roupas todas rasgadas, farrapos, e colocaram no cesto deles pão mofado, para dizer para Josué que eles estavam vindo de uma terra muito, muito distante, tão distante que o pão mofou na bagagem.
enquanto eles estavam vindo. Quer dizer, no mínimo umas 4, 5 semanas de viagem, e a roupa gastou de tão longe que era. Verso 6 aí na sua Bíblia. Foram ter com Josué ao arraial, a Gilgal, e disseram a ele e a todos os homens, veja só, então estava Josué acompanhado dos outros irmãos israelitas: chegamos de uma terra distante, fazei agora aliança conosco. Verso 9: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito. Verso 12: este nosso pão tomamos quente das nossas casas, no dia que saímos para vir ter convosco, e ei-lo agora já seco e mofado. E estes odres eram novos, quando os enchemos de vinho, e eles aqui já rotos. E estas nossas vestes e sandálias envelheceram por causa do muito longo caminho. Que cena, hein? Que cena! E ainda mentiram tomando o nome de Deus em vão. E fingiram ser verdadeiramente crentes e disseram: nós viemos por causa do nome do Senhor e por causa das coisas que o Senhor tem feito. Leia alguém aí para nós o verso número 14. Então, aqueles homens israelitas tomaram a sua posição e não pediram conselho à boca do Senhor. Não pediram conselho ao Senhor. E aí o que aconteceu no verso 15? E Josué fez paz com eles e fez um conselho com eles, que lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Ok. Foi um erro, meus irmãos? Qual foi o erro? Primeiro erro foi esse. Segundo, não pedir orientação de Deus. Terceiro erro, julgaram as aparências. Quarto erro, fizeram aliança. Quinto erro, confiaram no seu próprio entendimento somente. A Bíblia diz: confia no Senhor e não te estripes no teu próprio entendimento. Qual que é o problema da nossa cabeça? Que ela é limitada. Ela só consegue pensar na base daquilo que ela sabe. Ela não consegue pensar na base daquilo que ela não sabe. Óbvio isso, não é verdade? Mas não é óbvio quando a gente toma decisão, porque a gente julga de acordo com isso aqui. Se fosse tão óbvio assim, a gente teria mais precaução com aquilo que a gente pensa. Mas não. A nossa cabeça, ela nos seduz, a nossa mentalidade nos envolve a achar que aquilo que a gente pensa é 100% realidade. Misericórdia de nós, na nossa incapacidade, na nossa limitação. Eles olharam para uma situação, julgaram a situação, segundo viram e segundo pensavam. A gente corre o risco de cometer o mesmo erro, irmãos? Até os 80 anos de idade? Até mais. Até mais. Não é só ele não, viu, irmão? O problema é que todo mundo. Outro dia eu tive a oportunidade de aconselhar uma pessoa aqui do bairro, aqui na igreja. Bateu a porta querendo conversar com o pastor. Depois que ela me apresentou a situação dela todinha, eu perguntei assim: a senhora já tem mais de 70? Ela olhou para mim e falou assim: ih, meu filho, muito mais de 70. E a pessoa com mais de 70 ainda precisa aprender alguma coisa ainda? Ela falou: preciso. E daí a conversa começou. Josué cometeu um erro como eu poderia cometer e você também. E o povo todo com ele cometeu um erro, porque é um erro factível, passível e possível de a gente cometer. Foi um erro grave? Foi um erro grave. Onde nós cometemos o mesmo erro? Nós cometemos o mesmo erro quando somos guiados pela nossa mente e não pelo Senhor. E nós analisamos uma situação, uma pessoa, ou um fato, ou uma ideia, com base somente no que está aqui na nossa cabeça, e chegamos à conclusão falsamente correta de que nós pensamos que não tem nada de errado. Você, eu não vi nada de errado. Mas sabemos, irmãos, que não ver nada de errado
é muito diferente de não ter nada de errado. Pastor, eu acho o seguinte, de trazendo para o nosso contexto, Não, eu não acho que o irmão está falando bobagem, não. Claro. Eu acho que são duas coisas que todo crente precisa se exercitar. Primeira coisa que todo crente precisa se exercitar é a oração pela qual nós dependemos de Deus e pedimos a ajuda de Deus e a orientação de Deus. E a segunda coisa que todo crente precisa se exercitar é na palavra do Senhor. De fato, eu tenho dito aos irmãos, a Bíblia não é um livro tão simplório quanto algumas pessoas gostariam que ela fosse, e que as respostas estivessem aqui no formato de pergunta. Faço, não faço, vou, não vou, posso, não posso, compro, não compro, vendo, não vendo, contrato, demito, assino, não assino. Mas nós sabemos, irmãos, que a Bíblia não visa a Deus, não é dada por Deus com a ideia de ser um livro simplório de perguntas e respostas. A Bíblia é um livro pelo qual Deus vai transformar a nossa compreensão e a nossa forma de ver as coisas e de conseguir perceber a direção do Senhor para a nossa vida. Eu queria que fosse mais fácil, mais objetivo, mais simples. Ora, mas faz parte do processo de Deus para nos aperfeiçoar, para nos santificar. De maneira que talvez o povo, eles tinham instrumentos, nós sabemos, como o Urim e Tumim, que nós não sabemos exatamente o que era, mas era uma forma rápida de obter respostas de Deus de sim e de não. Mas de fato eles precisavam ter tido a disposição, a humildade de consultar o Senhor. Essa é a atitude que precisa de correção em nós. E é onde eu digo para o irmão, a gente precisa se exercitar nessas duas coisas, em saber pedir direção a Deus e saber ouvir o que Deus está falando com a gente. Porque de fato Deus vai responder pela palavra, mas se a gente não conhece a palavra, então nós não vamos ter condições nem quaisquer de ter acesso à palavra de Deus, à vontade de Deus para a nossa vida. E se a gente não tiver acesso à palavra, nós também não vamos ter maturidade necessária para discernir situações e pessoas e o que Deus está falando por meio das situações. É claro, irmãos, que Deus fala por meio que as coisas, da forma como as coisas acontecem. Uma coisa está assim de tal maneira A, no dia seguinte ela está B. A gente olha e fala assim, que coisa estranha. Continuar nessa direção não está bom não. Essa sabedoria vem do Senhor. Por isso que a nossa oração a Deus, ela não tem que ser pontual. Apenas quando aparece a situação que a gente precisa de ajuda, a gente fala, Deus, me ajuda aqui a tomar a decisão. Claro que não é assim. É diariamente, fala assim, Senhor, me dá sabedoria para qualquer situação que aparecer. Me ajuda, Deus, a extrair sabedoria do livro do Senhor. Porque depois a gente vai ler Provérbios, e a gente lê não sei o que lá, tal coisa, e fala assim, puxa vida, eu queria ter lido isso antes. Então é preciso a gente ter essa atitude de buscar a Deus. Pastor, não estou conseguindo entender o que Deus está falando. Então para. Se você não tem uma direção do Senhor, nem para ir, nem para voltar, fica onde você está. Até você ter uma direção do Senhor. Isso faz parte do processo de Deus para a nossa santificação e para o nosso aperfeiçoamento. Jesus passava a noite inteira orando com Deus. Por que Jesus passaria a noite inteira orando? Para nos ensinar a dependência do Senhor, para nos ensinar a humildade do Senhor, que temos que ter para com Deus. É interessante a forma como a mentalidade evangélica muda com os tempos. Outro dia veio parar em minhas mãos um livro para jovens, escrito para jovens, sobre namoro. E aí eu dei uma olhadinha no livro, nem fiquei com ele, nem passei adiante, nem comprei, nem escondi. Porque o livro falava assim, namore com qualquer pessoa. Mas que coisa doida de falar, minha gente. Onde está a dependência de Deus? A humildade, a busca da vontade do Senhor. Estão entendendo, meus irmãos? Que isso é o que eu estou dizendo, que tem que estar presente na nossa vida, essa humildade para com Deus, e não essa arrogância de achar que a gente dá conta do que vier, e que a nossa capacidade de compreender é que é a correta. Foi assim que eles agiram, e talvez a atitude deles não fosse de arrogância para com Deus, não. Eu não acho que Josué era um homem que tinha uma atitude arrogante para com Deus, falava assim, eu não preciso de Deus para esse assunto, não. Com certeza não era assim que ele agiu.
Ele agiu pela atitude contrária, que dá no mesmo final. Ele olhou e falou assim: ô gente, esse pessoal aqui é um pessoal assim tão chulezinho, coitado, tão pobrezinho, tão longe, não faz diferença nenhuma. Lembra, irmãos, do que Jesus ensinou? Jesus falou lá no Evangelho de Mateus que nós temos que ser prudentes como as... O que Jesus falou? Nós temos que ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Isso está em Mateus 10:16. É um contraste. É um contraste. Irmãos, o que significa a prudência da serpente? Quando ela vê uma ameaça, ela se arma já. A fêmea. O macho se esconde. O macho É. A serpente macho. A serpente macho evita o confronto. E a fêmea vai para o confronto e vai brava, vai para cima. De qual gênero que Jesus estava falando, hein? Eu acho que do macho. Eu acho que o Senhor estava falando sobre a capacidade de perceber o perigo. Alerta e vigilância. Não quer dizer que nós vamos ser pessoas paranoicas que vão enxergar o perigo em qualquer coisa que acontece. Claro que não. Mas nós somos pessoas em tudo prudentes. Nós seremos pessoas em tudo prudentes na forma como nós conduziremos as nossas questões, porque nós vivemos uma vida em que nós queremos honrar a Deus. Quem para mim exemplifica essa prudência da serpente muito bem é o apóstolo Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, porque ele escreve assim para eles: eu ouço falar que há divisões no meio de vós. Havia divisões na igreja de Corinto? Havia? Mas ele, um homem de Deus, que buscava a sabedoria do Senhor todo dia, que não estava lá para poder saber se tinha ou não, ele escreveu assim: eu ouço falar que há divisões no meio de vós, e eu em parte o creio. Em parte. Não estou lá para ver, não sei. Ele não estava duvidando das pessoas que falaram para ele. Ele não está dizendo que a família de Estéfanas era de mentirosos ou de pessoas mal intencionadas, não. Mas ele estava mostrando para nós esse tipo de prudência da qual a Escritura fala e que faltou a Josué e a liderança de Israel aqui. Resumo: eles cometeram um erro. Descobriram depois que a coisa estava errada. Verso 22. Chamou Josué e disse: por que nos enganastes, dizendo: habitamos muito longe de vós, sendo que viveis em nosso meio? Verso 24. Então responderam a Josué: é que se anunciou aos teus servos, como certo que o Senhor teu Deus ordenara a seu servo Moisés que vos desse toda essa terra e destruísse todos os moradores dela diante de vós. Por isso tememos muito por nossa vida por causa de vós, e fizemos assim: eis que estamos na tua mão, trata-nos segundo te parecer bom e reto. Eles admitiram que mentiram. Foi um erro que o povo de Israel cometeu ali, irmãos? Foi um erro? Foi um erro. E isso é um alerta para nós, que nós devemos ser prudentes, zelosos, vigilantes, tementes a Deus. Mas o que acontece no ato seguinte é que mesmo um erro estava contido pela soberania de Deus. E a aliança que o povo de Israel fez com o povo de Gibeão foi usada por Deus para levar Israel ao próximo passo, e um passo extraordinário na conquista da terra. Então a primeira lição que a gente tira do texto é de alerta. Um alerta de que nós temos que ser zelosos com as coisas do Senhor, dependentes de Deus. Nós temos que ser pessoas de oração e criteriosos, que buscam a sabedoria do Senhor constantemente, porque a nossa necessidade é constante. Mas no momento seguinte nós vemos que Deus consegue conduzir, ainda que por meio daquilo, ainda apesar daquilo, Deus consegue fazer daquilo uma peça que seria uma pedra de tropeço,
a face de um elemento principal no próximo momento da vida do povo, o irmão. O fato é, no momento seguinte, Deus usou da aliança de Israel com os gibeonitas para poder trazer algo de extraordinário para o povo do Senhor. O que isso quer dizer? Quer dizer então assim, quer dizer que eu posso errar então, porque todos os erros meus estão dentro do plano de Deus para a minha vida. Então eu posso errar à vontade. Quer dizer, irmão e irmã, que nós vamos errar infelizmente para nós, mas Deus não vai nos abandonar por causa dos nossos erros. E que Deus não vai deixar que os seus propósitos caiam por terra por causa de a gente ter errado. Que Deus não vai nos esquecer, que Deus não vai nos deixar no escanteio e nem na marginal por causa dos erros que a gente cometeu. Aliás, eu sei que muitos dos irmãos aqui leem ou já leram os livros de Max Lucado, e eu gosto muito daquela narração dele, do dia em que a mãe dele mandou ele entrar para casa, que se ele não entrasse, os meninos tudo brincando na rua, que se ele não entrasse para casa na hora, ele não ia ter janta. Só que todo dia ela falava aquilo, e dia nenhum ele entrava. Aí um belo dia ele entrou e a mãe tinha tirado o prato dele da mesa. Então ele sentou com fome, tadinho, e olhou para a mesa e sem prato ali, e todo mundo comendo, menos ele, e ele ficou tristinho, mas ele disse que naquele dia ele aprendeu algo sobre o Senhor, porque o pai dele foi, sentou do lado dele e dividiu o prato dele, do próprio pai, com o filho desobediente. Não quebrou a palavra da mãe, mas teve um pouquinho de misericórdia do menino. Apesar dos nossos erros, o Senhor não nos abandona, e Deus não abandonou o povo de Israel, porque o que aconteceu foi o seguinte: uma aliança de reis contra Israel e contra Josué decidiram ir contra a cidade de Gibeão. Capítulo 10, verso 4. O nome do rei da cidade de Jerusalém era Adonizedeque, e ele diz assim: subi a mim e ajudai-me, firamos Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então subiram e se ajuntaram 5 reis dos amorreus contra, e se acamparam junto a Gibeão, final do verso 5, e pelejaram contra ela. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué: não retires as tuas mãos de teu servo, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos. E o que Josué fez? Mais uma vez manteve a palavra que ele tinha dado. Subiu de Gilgal com toda a gente de guerra e todos os valentes. E o Senhor disse a Josué, verso 8: vai sozinho, você entrou nessa sozinho. O Senhor disse: não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei, e nenhum deles poderá te resistir. Um povo lutando contra 5 povos com cidades fortificadas, com armas de guerra sofisticadas, com espadas, com lanças, com flechas, e o povo vai atrás dessa gente numa situação incrível, e Deus diz: vai, que eu estou com vocês. A batalha começa, só que nós aprendemos nesse texto um pouco sobre a história antiga, porque quando o sol se punha, a batalha tinha que terminar. Lembram-se do que aconteceu naquele dia, meus irmãos? Capítulo 10, verso 12. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Verso 14. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Veja, irmãos, a aliança de Josué e do povo com os gibeonitas foi um erro. Mas Deus não abandonou o povo por causa daquele erro. Pelo contrário, aquele erro de alguma forma impressionante, que somente pode ser compreendida com base na onisciência de Deus e no poder de Deus, aquele erro
caminhou na direção, em harmonia, em sintonia com o propósito de Deus para o povo, e Deus deu uma vitória em uma única batalha contra 5 povos, 5 cidades, 5 reinos. Jericó era foi uma batalha. Ai era foi uma batalha. Em uma batalha eles conquistaram 5. Deus segurou o sol e a lua. Pastor, explica a mecânica disso. Quando a gente chegar no céu a gente vai entender. Não sei explicar. Mas veja que Josué aprendeu o erro. Porque depois aprendeu com o erro. Porque ele não fez aliança com os 5 reis. Não fez acordo de paz. Não fez diplomacia. Capítulo 10, verso número 16. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. Verso 18. Disse Josué: rolai grandes pedras à boca da cova, e ponde junto a ela homens que os guardem, porém vós não vos detenhais. Verso 22. Disse Josué: abri a boca da cova, e dali trazei-me aqueles 5 reis. Fizeram assim, e da cova lhe trouxeram os 5 reis. 26. Depois disso, Josué, ferindo-os, os matou, e pendurou em 5 madeiros, e ficaram pendentes dos madeiros até a tarde. É uma parte meio violenta da história, a gente sabe disso, irmãos. Mas num contexto muito extremo, muito diferente do contexto em que a gente vive hoje. Josué aprendeu com o erro. Com certeza, eu não tenho 1 grama de dúvida ao imaginar que aqueles 5 reis fizeram o que podiam fazer para convencer Josué a dar uma concessão para eles. E quanto mais se aproximava a hora deles morrerem, mais eles deviam estar pedindo: moço, por favor, que extremismo esse seu, não seja assim, fanatismo. Moço, não, eu vou embora, eu prometo que eu nunca mais mexo com vocês. Mas ele mostrou para nós aqui uma fibra, uma grande coragem e uma firmeza muito séria com as coisas do Senhor. Eu errei lá atrás, ele disse, mas eu não vou errar aqui não. Então ele e todo o povo aprenderam a lição que precisavam aprender nesse assunto. Capítulo 10, verso 28. Qual é o título desse trecho aí na sua Bíblia? Josué vence mais 7 reis, e é isso que vai acontecer aí no final do capítulo 10, verso número 40. Feriu Josué toda aquela terra, região montanhosa é além do Jordão e ao norte. O Negueb é ao sul. As Campinas é a região do meio. As descidas das águas e todos os seus reis, destruiu tudo que tinha fôlego, sem deixar nem sequer um, como ordenara o Senhor, Deus de Israel. Em algum momento Josué pensou assim: puxa vida, mas por que Deus deu uma ordem tão extrema quanto essa? Vamos deixar esse povo passar, vamos deixar esse povo em paz. Mas ele já tinha aprendido a lição que nós precisamos aprender, que nós não somos mais amorosos do que Deus, nem mais misericordiosos, nem mais perdoadores, nem mais bondosos do que Deus. Se Deus, que é amor e graça e perdão e misericórdia, ordenou o juízo, quem de nós, irmão, quem de nós, irmã, pode anular a palavra do Senhor? Isso é interessante, porque existem alguns grupos cristãos e denominações que estão com a intenção teológica agora de fechar o inferno e dizer que o inferno é apenas uma morte. Acabou. Sem nada depois. Morreu, acabou. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, por exemplo, acredita nessa doutrina, e outros grupos evangélicos no tempo de hoje. A bem da verdade, eu ganhei um livro de uma irmã aqui da igreja algum tempo atrás, chamado Fecharam o Inferno. Porque o pastor que escreveu o livro dizia basicamente que ninguém mais fala inferno. Não se diga essa palavra, não se fale dessa ideia, nós não queremos que nem se mencione esse negócio. Nós não podemos ser mais amorosos do que Deus, nem mais misericordiosos do que Deus, e não tem como melhorar o Evangelho em nada. O Evangelho é do tamanho que Deus mandou que seja, e do jeito que Deus quer
que ele seja. Os feitos do Senhor são os melhores possíveis. E talvez a gente, no nosso momento, a gente queira alterar alguma coisa porque mexe com a nossa sensibilidade. Errada está a nossa sensibilidade. Certo está o Senhor, que fez as coisas do jeito que devem ser, do tamanho que elas devem ter. Prossigamos. Capítulo 11 menciona outras vitórias de Josué. É assim que está aí no seu título, irmãos? Porque vai citar uma série de cidades e uma série de vitórias que o povo vai ter. E eles fazendo grandes esforços. Olha o verso 19. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão. Veja que essa história está lá no pé deles e vai aparecer lá no livro dos reis. Depois, quando a gente chegar em reis, nós vamos nos lembrar dos gibeonitas. Porque do Senhor vinha o endurecimento do seu coração, para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos. Aí no capítulo 12 menciona os reis vencidos por Moisés, e no final do capítulo 12, os reis vencidos por Josué. E aí no capítulo 13, irmãos, nós aprendemos uma lição preciosa para a nossa vida cristã. Porque houve terras que ficaram na responsabilidade do povo conquistar. Veja aí, capítulo 13, verso 1. Era Josué idoso, entrado em dias, e disse o Senhor: já estás velho, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Já tinha passado, irmãos, uns 30 anos aqui, do começo do livro dos Juízes até essa parte onde nós estamos agora, do capítulo 13. Então Deus dá a seguinte ordem: que o povo conquistasse o restante da terra. Na sua apostila está aí na página 6, ponto número 7. Eu vou ler o que está escrito aí. Página 6, item número 7. Depois de ter sido distribuído o quinhão, isto é, a herança de cada tribo, ficou definido por Deus que o povo ali deveria de se incumbir de, no poder e nas promessas de Deus, ir avante e alcançar o que o Senhor lhes prometeu dar. Olha a lição para nós. Deus operou nossa salvação. Deus nos deu promessas e o poder do Espírito Santo. E sem dúvida agirá por meio de nós, mas é nossa responsabilidade buscar e fazer a vontade do Senhor. Quem de nós não gostaria, irmãos, de orar mais e melhor? Mas o poder para isso nós já temos. Quem não gostaria de ganhar mais pessoas para Jesus? Poder para isso nós já temos. Quem não gostaria de obter vitória sobre as tentações que estão hoje presentes em nossa vida? Poder para isso nós já temos. Então, quando alguém pecar, a pessoa não pode dizer assim: ah, foi Deus, né? Foi Deus que permitiu eu pecar, foi Deus que não espantou o diabo que estava me tentando, foi Deus que não tirou essa tentação da minha carne. A culpa é de Deus. A culpa não é de Deus. O povo de Israel nunca conquistou a terra dos filisteus. Quem expulsou os filisteus da terra deles foram os babilônios, porque o povo de Israel não expulsou. Por que não expulsou? Porque volta e meia fazia uma gracinha com eles. Volta e meia, com aquela pedra no sapato, mas adorava os deuses dos filisteus. Fazia comércio com eles. Teve um caso de um Sansão, que nós vamos estudar em janeiro, que não é tão feio quanto se pinta, nem tão bonito. É uma pessoa muito notável na Bíblia, que entrou em casamento com eles. Por que não conquistaram a Filístia? Porque dormiram no ponto. Podiam ter conquistado, não conquistaram porque dormiram no ponto. Vamos fazer um contraste aí, olha só, verso 6, 13. Todos os que habitam nas montanhas, todos os sidônios, Deus diz: eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Quem falou isso? Quem falou isso?
O que Deus disse? Eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Quem disse isso? E o que Deus disse? Eu os lançarei, muito bem. Agora faça o contraste com o verso 13. Os filhos de Israel não desapossaram os Jesuritas, nem os Maacatitas, antes Jesur e Maacate permanecem no meio de Israel até o dia de hoje. O que nós aprendemos aqui, irmãos? A salvação é uma obra somente do Senhor. Na teologia nós dizemos que a salvação é monergística, operada por uma força só. Eu estava incrédulo, morto, separado do Senhor, quando Deus entrou na minha vida e me salvou. Monergística. Mas a santificação, na teologia, é chamada de sinergística, a operação de duas forças, não de uma só, em que Deus me capacita, mas eu preciso me propor alcançar aquilo que Deus está pondo diante de mim. No caso de Israel, terra; no nosso caso, santificação, vidas a ganhar para Cristo, testemunho a dar para o Senhor. O povo ficou responsável. Deus nos ajude, amém? Com aquilo que está também diante de nós. Nós paramos por aqui.